Boa tarde, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso culto Tarde com Jesus. Esse culto muito precioso, que vem para abençoar a sua tarde, ou se você não está assistindo ao vivo, em qualquer momento que você estiver assistindo. Hoje nós vamos ter uma palavra abençoada com a pastora Elci, e eu tenho certeza que Deus vai tocar na sua vida. Vamos louvar agora ao Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei. Levante suas mãos para o céu e declare que você serve um Deus de milagres. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Eu quero fazer um momento dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E eu quero ler um texto com vocês que está em Isaías, capítulo 55. Diz assim, ó:
Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Para que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará como a mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim. Ouça-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Um dos princípios da palavra de Deus é a entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas. E a princípio parece que esse texto não tem muito a ver, mas eu achei muito interessante porque ele fala aí, venham e comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Aquilo que você mais precisa na sua vida, muito provavelmente não te custará dinheiro. Claro que o dinheiro ajuda, né? Mas hoje, até nessa situação de pandemia que a gente tem visto, né? Quantas pessoas com muito dinheiro não conseguem se salvar dessa doença? Então eu quero te falar, Deus tem muito mais do que dinheiro para te dar. Deus tem a salvação, tem uma vida em abundância para te dar. E Ele fez uma aliança conosco. Só que no versículo 2 ele fala assim, para que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Muitas vezes nós deixamos de entregar o nosso dízimo, deixamos de ofertar na casa de Deus para gastar o nosso dinheiro com aquilo que não vai satisfazer as nossas vidas. Quando nós entregamos o nosso dízimo, a palavra de Deus nos diz que nós fazemos isso para que haja mantimento na casa do Senhor, para que a igreja, o reino de Deus, continue sendo expandido. Mas Deus é tão bom que Ele nos promete que Ele vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. E aqui Ele fala assim, deem ouvidos e venham a mim para que a sua alma viva. Deus vai te dar uma alegria, muitas vezes que não vai estar no dinheiro. Uma família em paz, uma família abençoada, mas Deus também vai te prosperar, porque que pai se alegra na necessidade do filho? Nenhum pai se alegra em ver o filho passando necessidade. Imagina, a palavra de Deus diz isso, se nós pais naturais não se alegramos, somos capazes de dar boas coisas aos filhos, imagina o nosso pai que está no céu. Então, o momento do dízimo e da entrega é o momento da nossa confiança em Deus, de dizer, Deus, aqui está o que me satisfaz. Eu não vou pegar o meu árduo trabalho e levar todo o meu dinheiro para aquilo que não vai satisfazer a minha alma. A presença de Deus é que satisfaz a minha alma. Então, eu quero te convidar a entregar o seu dízimo e a sua oferta nessa tarde. Aqui estão os nossos dados bancários. Você pode fazer o seu Pix, a transferência. E se você não mexe com a internet, não sabe fazer, você pode vir até uma das nossas igrejas, em horário comercial, e fazer a entrega do seu dízimo e da sua oferta. Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio, Deus, de termos de conhecer o Teu reino, de conhecer a Sua palavra, Deus, e de entregar aqui na Sua casa, Deus, o nosso dízimo, a nossa oferta, Paizinho. E Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã minha que tem contribuído, Deus, para que esta casa, Deus, para que a sua casa permaneça aberta, Deus, e o seu evangelho continue sendo pregado. Que o Senhor devolva 100 vezes mais nas suas vidas, Deus, que o Senhor, Deus, dê, Deus, finas refeições, Deus, a eles, que sejam fartos os seus armários, que não venha faltar, Deus, mas que venha ter abundância em suas casas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, então vamos receber uma palavra do nosso Deus. Amém, queridos? Vamos, nesse momento, primeiramente orar e pedir para que o Senhor ministre a sua palavra nos nossos corações. Amém? Coloque a mão no seu coração, se aí onde você estiver for possível, e vamos orar. Pai Santo e misericordioso, nós pedimos a Ti, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor ministre a Tua palavra nos nossos corações. Pai, eu te peço que o Senhor me use, Paizinho, para falar com os Teus filhos, Pai. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, ministra os nossos corações, nos dá da Tua sabedoria, que essa palavra caia em nossos corações como semente verdadeira, Jesus, que é, Senhor, para produzir fruto, segundo a Tua vontade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém, queridos? Eu quero que você abra comigo o livro de Mateus, no capítulo 9, nós vamos ler do versículo 35 ao 38. Vamos lá? Mateus 9, 35 ao 38. Então, o subtítulo diz assim, né? Poucos são os trabalhadores. Vamos ler 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Eu quero que você perceba comigo agora, né, dando uma ênfase a esse verbo aqui, ensinando. Jesus, então, passava pelas cidades e pelos povoados, ensinando. Amém? Aqui nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desesperadas, como ovelhas sem pastor. Então, disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Queridos, quando nós lemos essa passagem aqui relatada no Evangelho de Mateus, diz que Jesus, então, passava pelas cidades, pelos povoados, e Jesus ia ensinando, né? E essa passagem relata aqui pelo menos três atividades de Jesus. Diz assim, que ele ensinava, que ele pregava as boas novas do reino, alertando, avisando, anunciando que o reino de Deus era chegado, e ele também curava. Então, Jesus ensinava as pessoas que ele estava perto, próximo, né? Ele ia ensinando, ele ia curando, ele ia, então, pregando as boas novas da salvação. E uma coisa assim que eu tenho aprendido com Deus durante toda a minha vida cristã, e que para que nós sejamos discípulos de Jesus, nós temos que ter um coração ensinável. Nós temos que ter um coração de discípulo. Mesmo na história do mundo, toda a história, seja a história nacional, seja a história mundial, né? Sempre que uma pessoa teve discípulos, é porque ela era mestre. E Jesus se colocou como mestre, Jesus era chamado de mestre, e Jesus até disse assim, que o discípulo basta ser igual ao mestre, não é ser maior que o mestre, que o discípulo não era maior que o mestre, mas para ele basta ser igual ao mestre. Então, queridos, nosso coração, a nossa vida, você que está me ouvindo agora, que está participando desse culto, na nossa vida, Deus, Ele faz todo um processo, nos conduzindo pelo caminho da fé. E nesse caminho, o Senhor vai nos ensinando. Amém? Com certeza, se você comparar a tua vida, você mesmo que possa ser um novo convertido, ou você que é um velho convertido, como a gente diz, sempre há uma diferença em nós. Por quê? Porque nós estamos num caminho de crescimento e recebendo os ensinamentos do Senhor. Ora, Ele usa pessoas para ministrar a palavra dEle, outras vezes Ele nos conduz, nos dá um ensino, às vezes muito forte, nos permitindo vivenciar algumas experiências, né? E eu quero dizer para vocês que muitas situações assim que eu passei na minha vida e que eu ainda passo, porque todos nós passamos, independente se é pastor, se não é, a vida cristã, né? Ela é uma vida muito boa em relação a ter Jesus, a ter a comunhão com Deus, mas ela é uma vida também, um caminho estreito, né? A própria Bíblia, a própria palavra diz isso,
que essa porta ela não é uma porta larga, que ela é uma porta estreita. E o que acontece? E você, às vezes, quando eu passo assim, algumas situações, eu falo para Deus assim, né? Oro para Deus e digo assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda? Porque eu quero aprender rápido, né? Tem algumas provas, inclusive, né, que a gente passa, que às vezes a gente passa uma situação, aí depois passa de novo a mesma situação. E eu lembro que um dia Deus falou muito ao meu coração em relação a um versículo, que agora eu não vou citar a localização, mas que diz assim que nós temos que ser aprovados diante das provas, né? Quer dizer, é mais ou menos como quando você está estudando, né? Você está lá numa faculdade, fazendo a tua faculdade, qualquer curso, você tem que fazer uma prova, né? Às vezes prova de trânsito, seja a prova que for, né? Prova de um concurso. Se você não for aprovado, você vai ter que se preparar mais. Você só tem aprovação depois que você passou por aquilo e venceu. E muitas coisas na nossa vida nós passamos e nós precisamos ser aprovados pelo Senhor. Inclusive para vencer aquela dificuldade, né? E para depois não ter mais que passar pela mesma coisa. E, inclusive, os nossos inimigos espirituais caem por terra, porque aquilo que te derrubava, aquilo que te levava a pecar, aquilo que te levava a murmurar, quando você vence uma prova, você fica mais forte. Toda pessoa, quando vence uma prova, ela fica mais forte. E aqui Jesus ele, nos mostra assim, quanto é importante o ensino. Então, nós que estamos aqui, você que está me assistindo agora, acompanhando esse culto, Deus tem um chamado sobre a tua vida. Deus não só quer te ensinar em diversas situações da tua vida, como também o Senhor quer te usar para que você também possa ensinar aos outros. Querem ver? Eu quero que você abra comigo a Bíblia. Vou dar alguns versículos. Eu queria que você abra no livro de Jó, no capítulo 34, versículo 4. Vamos lá, 34, versículo 4. Ali está escrito assim, que nós devemos aprender na nossa vida aquilo que é certo. Eu estou hoje com uma Bíblia diferente aqui, então eu não tenho marcador. Mas vamos lá. Jó 34, amém? Versículo 4, diz assim, veja lá comigo, diz assim, tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Quer dizer, nós precisamos, ao longo da nossa vida, estar continuamente aprendendo. Por isso que sempre se diz, né, no mundo, que aquele que acha que sabe de tudo, então não sabe nada, né? Porque não compreendeu ainda que até seu último momento de vida aqui na Terra vai continuar aprendendo, né? E eu queria que você visse comigo, por exemplo, também no livro de Tito, no capítulo 2 do livro de Tito, no capítulo 2, no versículo 4, Tito vai escrever assim, vamos ver ali, Tito, gente, ele vai dizer assim, que para as mulheres mais velhas ensinarem as mulheres mais novas como que elas devem ser. Diz assim, as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas a serem boas donas de casa. E ali ele vai dar alguns conselhos, né? A palavra de Deus vai dar aconselhar que uma pessoa ensine a outra. Por exemplo, como eu estou dizendo para vocês, tem esse exemplo que eu estou falando, que é quando, ali no livro de Tito, capítulo 2, versículo 4, ele vai falar ali que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas, as mais jovens. Então, a nossa vida, nós temos que ministrar ensino. Você pode dizer assim, não, eu não sei ser professor, não sei ser professora. A gente não está falando disso, amém?
A gente está falando que Deus acrescenta em você para que você também acrescente em outros. A palavra do Senhor diz assim: de graça recebeste, de graça dai. Então, veja ali, abre lá, Tito 2, 4, achei aqui, diz assim, diz assim, não, vamos começar no 2, diz assim, ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na esperança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras. Está dizendo aqui, nem escravizadas, a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Então, ele está dizendo assim, ensine as mulheres para que elas sejam capazes de ensinarem aquilo que é bom. E daí diz assim no 4, assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, aqui está escrito assim, olha, capacite essas mulheres mais velhas, ensine os homens mais velhos como é que eles devem ser, ensine as mulheres mais velhas a serem capacitadas a ensinar as mais jovens, e que as mais velhas ensinem as mais jovens. Então, a casa de Deus, o Evangelho, né, sempre existe um ensino, sempre tem algo novo. Esse é o grande desafio, né, da vida cristã. Porque se você tem ânsia de crescimento, se você quer ter comunhão com Deus, você vai estar sempre num processo, eu sempre digo assim, vertical, né? Um processo de você subir no sentido de conhecer cada dia mais a Deus. Falo assim, subir em termos de aumentar, né? O nível de conhecimento e de intimidade com Deus. Amém? O próprio, quando Jesus, lá no livro de Marcos, no capítulo 2, versículo 13, diz assim que Jesus saiu outra vez para a beira do mar. Uma grande multidão aproximou-se de Jesus e ele começou a ensiná-los. Então, o tempo todo, como nós lemos ali no começo, né, dessa palavra, o tempo todo Jesus estava ali ensinando, ministrando, ele ensinava os discípulos dele, mesmo com a multidão, eu não sei como é que era isso, porque era uma multidão fala de muita gente, né? E aí não existia microfone, não existia nada disso, mas ele estava ali, em todo esforço, ensinando as multidões. Jesus o tempo todo ensinava as pessoas, né? Ele era tão mestre, por isso que um dos discípulos chega para o Senhor, né, e diz assim, Senhor, ensina-nos a orar. Quer dizer, nos diga, Senhor, o Senhor que é mestre, nos diga como que nós devemos orar. Imagine que maravilhoso que é isso. Então, o nosso coração, amados, nosso coração tem que ser um coração de discípulo. Porque eu só posso ser discípulo se eu tiver um coração voltado a aprender do Mestre. Nós podemos falar, assim, de vários filósofos, né? Na história da filosofia. Nós podemos falar de pessoas cientistas com discípulos. Nós temos pesquisadores com discípulos. Mas o que é o discípulo? É aquela pessoa que tem ali uma ânsia, uma vontade de aprender mais. Então, é uma pessoa que está sempre atento, sempre acompanhando, querendo saber mais, seguindo os passos do seu mestre. Então, amados, às vezes, eu quero que você, nesse momento, você que está me ouvindo, porque eu quero falar de um versículo onde Jesus diz assim, ele fala assim que ide e pregai, né, o Evangelho. Ele diz assim, ide ensinando as pessoas a guardarem tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então, queridos,
além de nós sermos aprendizes, termos que aprender do Senhor, nós também temos que ensinar. Porque você, para fazer discípulos, para você fazer seguidores de Cristo, você também tem que ensinar o tempo todo. Então, às vezes as pessoas dizem assim, não, eu não sirvo para ser professor. Não, nós não estamos falando aqui de ser professor ou de ser professora, não. Nós estamos falando aqui de ser o mestre de alguém no sentido de que esta pessoa siga a Jesus. No sentido de você discipular para que aquela pessoa chegue cada vez a um conhecimento maior acerca da palavra e acerca da pessoa quem é Jesus. E que essa pessoa se torne um discípulo cada vez mais conhecedor da palavra do Senhor. Então, queridos, eu queria voltar, né, ali naquela parte quando nós começamos, né, que eu li ali, no começo da pregação aqui, quando a gente abriu a ministração da palavra, e dizer para você que assim como Jesus passava pelos lugares e diz que ele ia ensinando onde passava, diz de cidade em cidade, Jesus ia ensinando, também você pode ser um referencial para muitas pessoas. Às vezes você diz assim, né? Ai, mas eu conheço tão pouco da Bíblia. Não, você tem que buscar conhecer mais. Mas, de repente, aquele pouco que você conhece, quando alguém que está perto de você, quando Deus coloca uma pessoa diante de você, é muito que você tem para dar para aquela pessoa que não conhece ainda Jesus e que não conhece nada a respeito da Bíblia. Amém, queridos? Deus quer te usar. Ah, mas eu não estou preparado. Não, você está preparado. Jesus não tinha título. Não precisa de título, não precisa ser doutor, não precisa ser mestre formado, diploma, não precisa nada disso. A palavra do Senhor é uma palavra simples. A palavra de Deus, ela fala direto ao nosso coração. A única palavra que fala realmente direto ao nosso coração é a palavra de Deus. Muito ensino, muita cultura, pode sim trazer entendimento, aumentar o nível de conhecimento intelectual, mas a palavra que traz libertação, cura, a palavra que produz frutos de arrependimento, que produz fé, que produz milagre, essa palavra é enxertada no teu coração. Por isso, o Senhor fala numa passagem lá no Velho Testamento, né? Ele diz assim que eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, e nesse coração eu escreverei, né, as minhas leis. Quer dizer, Deus escreve no nosso coração, amém? Nós somos uma carta escrita por Deus, amém? Nós somos os vasos onde Deus tem depositado o bom tesouro da palavra dEle. Então, um pouquinho que você saiba, uma intimidade que você tenha com Deus, Deus pode te usar e você pode ensinar outros, amém? Quando se trata de falar da palavra, quando se trata de ministrar a verdade, a gente tem que realmente crer que Deus nos ordenou a isso, amém? Ele diz, ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar aquilo que eu vos tenho falado. Quer dizer, você aprendeu de Jesus alguma coisa, você tem algo para dar. Amém? Você tem ensino para fazer. Nós lemos também que Jesus, quando passava ali no livro de Mateus, onde nós iniciamos relatando, ali lendo, que Jesus também, enquanto ele andava pelas sinagogas, enquanto ele atravessava as cidades, ele além de ensinar, ele também anunciava. Jesus anunciava também as boas novas. E o que são as boas novas? As boas novas se referem a boas notícias, uma novidade que é boa, né? As boas novas significa, olha, tem uma esperança. Então, outra coisa que Deus quer nos usar é que nós sejamos pessoas que anunciamos as boas obras. Por quê? As boas novas, me perdoe. Por quê? Porque nós estamos dizendo que num mundo de caos, num mundo onde não se tem notícia boa, você diz assim, eu tenho uma notícia boa para dar.
eu posso te dizer, há esperança. Porque Ele veio, porque Ele morreu e Ele ressuscitou. E hoje Ele está conosco. E Ele disse, eis que estarei convosco pelos séculos dos séculos, todos os dias. Amém? E essa é uma palavra para você também. Você que tem se sentido triste, você que tem se sentido aí, que está me ouvindo, está participando desse culto, e diz assim, talvez você esteja dizendo assim, eu queria agora ter uma fé para crer nisso. Creia, porque a palavra não mente, porque a palavra de Deus não volta vazia, porque a palavra de Deus diz que até o mundo foi criado pelo poder da palavra dele. Amém? Que nem existia quando pelo poder da palavra Deus criou. Então a palavra que Deus se dá também nessa tarde é dizer assim, há uma esperança. Se Jesus estivesse agora nesse momento anunciando como era ali no relato de mais de 2000 anos atrás, quando Jesus estava ali como Filho do Homem, Jesus foi anunciando, olha, tem esperança. O reino de Deus chegou até vocês. Aquilo que estava tão distante chegou até vocês. Então, amados, o reino de Deus, ele é real. Ele faz parte das nossas vidas. Deus está vivo e tem uma notícia maravilhosa para a tua vida, para a minha. Há esperança. Por isso você que está me ouvindo nessa tarde, que talvez diga assim, eu não tenho mais esperança, eu não vejo saída. Não, as boas novas, as notícias que Jesus pregou e que muitos anunciaram e que hoje nós estamos anunciando aqui, tantos milênios depois, é que tem que ter esperança sim. E esperança para essa vida aqui e esperança para a vida eterna no futuro. Então, queridos, se você compreendesse a grandeza que existe nisso, quando você diz que, quando Deus diz que nós devemos pregar as boas novas do reino de Deus, nós estamos pregando e dizendo, há esperança, porque Ele existe, Ele é fiel e você não está só. Então, aí onde você está, nesse momento, se você puder repetir isso comigo, dizer assim, há esperança. Existe no meio de tanta tristeza, no meio às vezes de tantas dificuldades, mas tem uma coisa boa, maravilhosa, a esperança. Existe resposta para todas as coisas. Amém? Outra coisa que Jesus fazia, que nós lemos, que Jesus, quando ele passava, ele já ia curando, né? Ele ia curando, ele ia libertando. Amém? Ele ia curando, ele ia libertando, né? E uma coisa assim, nós falamos de ensinar, nós falamos aqui de pregar as boas novas, né? O ensino vem através da fala, a pregação também, a pregação, né, como o anúncio das boas novas também era falando, e Jesus ia também curando. E eu queria que você entendesse comigo e a gente meditasse agora, como que a palavra de Deus pode operar milagres de curas. Como que a palavra de Deus pode ser cura para a minha vida, para a tua vida e para a vida que nós ministrarmos. Por isso, queridos, não dê uma palavra de desânimo nunca, né? Às vezes, quando chega uma pessoa para você e diz assim, eu estou tão desanimado, tem gente que brinca, diz assim, então vai lá, brincando, né? A pessoa diz, não sei o que fazer com a minha vida, então dá um mau conselho, né? Então, sei lá, faça qualquer bobagem lá, é um mau conselho, né? A palavra de Deus, a palavra que tem que sair também da nossa boca, como filhos amados do Senhor, são palavras que trazem cura, palavras que trazem encorajamento, palavras que trazem ânimo para as pessoas. E quando você anima alguém, quando você fala a palavra de Deus também para alguém, também você recebe cura naquele momento. Nós também, quando nós ministramos outras pessoas, nós somos ministrados por Deus. Veja lá comigo no livro de Provérbios, nós vamos abrir 3 capítulos ali, tá? Amém? No livro de Provérbios. Vamos abrir
Provérbios 16, no versículo 24, diz assim, ó, as palavras agradáveis são como um favo de mel. Quer dizer, palavra agradável são palavras doces, né? Imagine um favo de mel, né? Muito doce. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Então, palavras agradáveis, palavras positivas, palavras de amor, palavras afetivas, palavras de ânimo, de encorajamento, diz assim que ela é um doce para a alma. Quando a alma está atribulada, quando a alma está triste, a pessoa está abatida, vem alguém assim e dá aquela palavra, né? E aquela palavra boa, aquela palavra agradável, aquela palavra de incentivo, é como um doce para a alma. E diz assim, e trazem cura para os ossos. Sabe o que significa isso? Os ossos é que nos mantêm, né? Eu sempre digo assim, a nossa estrutura óssea, ela nos mantém em pé, é a nossa estrutura óssea, né? Depois temos os ligamentos, os músculos, temos toda, né, a massa corpórea, porém, o que nos dá estrutura no sentido de ficarmos em pé são os ossos. E aí, diz assim, trazem cura para os ossos. Ou seja, uma palavra, uma pessoa que está curvada, que está entristecida, né? Que está sem forças para ficar em pé, uma pessoa que está prostrada emocionalmente, uma palavra de Deus para a vida dela, uma palavra que possa sair da tua boca ou da minha boca, vai trazer cura para os ossos dela, vai levantar, vai tirar essa pessoa da prostração. Veja lá em Provérbios, no capítulo 12 ainda, vamos lá no versículo 18, diz assim, veja ali comigo, diz assim, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Quer dizer, a língua do sábio, aquela pessoa sábia, aquela pessoa que está em Deus, aquela pessoa que está buscando a sabedoria de Deus, aquele que é justificado por Deus, aquele que conhece a palavra, a Bíblia diz que ele vai se tornando cada vez mais sábio. Essa palavra, veja ali como nós lemos, ela traz a cura, a língua dos sábios, quer dizer, se pode falar palavras de maldição, mas não é bom. Quando nós liberamos uma palavra de maldição, nós enfraquecemos as pessoas, nós adoecemos as pessoas. Existem muitas pessoas que são doentes no seu emocional, por causa de palavras de maldição que ouviram. Mas a palavra boa, a palavra que é perfeita diante de Deus, aquela palavra cujo coração é impulsionada pelo coração generoso, um coração de bondade, essa palavra vai trazer cura. E Jesus, ele disse assim, por tuas palavras é que vocês vão ser julgados. Jesus falou. É tão séria essa questão das palavras, que Jesus, assim, pelas palavras, ele disse, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio de coisas boas, a palavra será boa, né? Queria também que você visse agora, em Provérbios 4, no versículo 22, diz assim, que no 20, vamos começar, diz assim, meu filho, escuta o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. A palavra de Deus, quanto mais nós aprendemos do Senhor, quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, mais nós somos curados, mais nós somos libertos, mais nós somos abençoados. Amém? Por isso que eu sempre digo, não sei se... Assim, eu falo uma coisa assim que quem me conhece sabe que eu falo isso repetidamente, faz anos, mas eu não vejo como um cristão se firmar cada vez mais na fé, no conhecimento de Deus, sem leitura bíblica. Porque é através da palavra de Deus, é lendo a palavra, é que você é fortalecido, que a fé
é gerada, é aumentada no teu coração. É através da palavra de Deus. Quando você está lendo uma palavra de Deus, você vai sendo curado, teus pensamentos vão sendo mudados, o teu entendimento vai se abrindo. Por isso que eu creio que, até digo para vocês uma coisa que eu vou dizer aqui, que eu sempre digo assim também, para as pessoas que eu cuido mais, em termos de evangelho, que eu sempre digo, nos últimos tempos haverão muitos enganos, mas existe uma maneira, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos instrui acerca de todas as coisas. Porque senão até os eleitos seriam enganados, mas se nós estivermos abertos a aprender cada vez mais a palavra de Deus, nós nunca vamos nos enganar. Amém? Quando você ouve uma coisa assim que, se você for, quanto mais você se afina com a palavra de Deus, se você ouviu alguma coisa, você fala, epa, espera aí, isso daí acho que não está na Bíblia não. E aí então, Deus vai revelando para você a verdade cada vez mais. Por isso, todo o tempo que você gaste orando, lendo a Bíblia, meditando na palavra, tendo um tempo com Deus através da leitura da palavra, né? Todo esse tempo é a maior bênção para a tua vida, para a minha vida. Amém? Glória a Deus. E aí, voltando ali no capítulo que nós lemos lá, 9 de Mateus, eu queria que voltamos lá bem no comecinho, quando nós lemos, disse assim, né, nós lemos o 35, 36, mas eu queria que no 36, depois que diz que Jesus passava ensinando, que ele passou pregando as boas novas e curando todas as enfermidades, ao ver as multidões, no 36, diz assim, teve compaixão delas. Por quê? Por que Jesus teve compaixão? Diz assim, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. O que está escrito aqui? Que Jesus, quando ia passando, ele ia ensinando, ele ia curando. Também quero te dizer que a cura, né, vem através das palavras, mas a cura também vem pela intercessão. Quando você, como centurião, foi lá, buscou a Deus a respeito, né, de outra pessoa e recebeu um milagre. Então, toda vez que as tuas palavras trazem cura, e quando você ora por alguém, essas pessoas também podem receber a cura através da tua oração. Você também, se você orar, você pode receber o milagre da cura, porque é da vontade de Deus. Tem pessoas que às vezes falam assim, mas eu não sei, acho que eu estou passando essa aprovação, eu acho que Deus quer que eu passe por isso. Eu não creio assim. Eu não creio. Eu sempre que, por exemplo, que uma pessoa esteja doente, acamada pela vontade de Deus. Eu não creio dessa forma. Porque eu sempre digo, se fosse dessa forma, então eu não entenderia, porque daí então Deus daria a doença para depois dizer assim, agora você clama a mim e eu tiro a doença. Não. A Bíblia diz que a enfermidade era uma maldição. Era fruto e consequência do pecado. E que quando Jesus veio para nos dar saúde. A Bíblia diz que Ele levou lá no madeiro todas as enfermidades no nosso lugar, as enfermidades, as maldições que estavam para recair sobre nós, sobre o ser humano, por causa lá do pecado de Adão, Ele levou sobre o madeiro. Por isso Ele se fez homem por nós ali. Por isso Deus enviou o próprio Filho. Porque aquilo que estava para vir sobre nós, foi sobre Ele. E a Bíblia diz que lá no madeiro, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Por isso que Jesus anunciava o Evangelho, anunciava o reino de Deus, e Jesus também curava ao mesmo tempo. Mas voltando lá àquilo que eu estava falando antes, da compaixão, então diz assim que nós lemos ali, que Jesus quando passava ali, Ele ficou com compaixão. Quer dizer, aquele sentimento de se contorcer por dentro, por causa da sensibilidade, da misericórdia com aquela pessoa. E diz assim, que nós lemos agora, que Jesus sentiu compaixão, porque Ele viu que aquelas pessoas estavam aflitas, e que elas não tinham, né, um pastor.
elas não tinham. Vamos ler de novo ali? Pega ali, ó. Diz assim, porque estavam aflitas e desamparadas. Ou seja, Jesus ia passando e olhando as pessoas, ia vendo, com compaixão, olhando o quanto que elas estavam ali aflitas, como elas estavam doentes na sua alma, as tristezas, as desesperanças, os desânimos ali, talvez o cansaço, né? Talvez a frustração, talvez tomado pela culpa de alguma coisa, e desorientadas, desamparadas. O que é desamparadas? Sem alguém para dar o suporte, sem alguém para amparar, sem alguém para dar o ombro, talvez até ali, né? Uma situação assim caótica. E aí, ele diz assim para os discípulos, né? Veja como é maravilhoso isso, quando Jesus olha para as pessoas, ele diz assim aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele disse assim, olha que multidão que multidão aflita, que multidão, quantas pessoas desamparadas, quantas pessoas angustiadas. Aí ele disse assim, precisa colher essas pessoas, né? Mas ele disse assim, mas os trabalhadores são poucos. Quer dizer, poucos querem sair para ensinar, poucos querem sair para pregar as boas novas, poucos querem sair para, através de suas vidas, os milagres acontecerem. Daí ele diz assim, peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Queridos, eu creio que quando, às vezes, você está ali pegando o ônibus, e às vezes aquela pessoa que sentou ali do teu lado, talvez se você começasse a conversar com ela, talvez ela, se ela fosse abrir, que as pessoas geralmente não fazem isso, mas fosse abrir o coração, talvez ali você conhecesse uma vida que está aflita, uma alma que está adoecida, alguém que está se sentindo só, abandonado, desamparado. E Deus, Ele ama essas pessoas, assim como te ama também, como nos ama. Então, e Jesus estava dizendo assim, olha, tem tanta gente para colher, mas está faltando trabalhador. Mas ele diz assim, mas peçam ao Senhor da colheita, para que envie trabalhadores. Então, queridos, Senhor da colheita, ele estava falando, Deus. Quer dizer, o próprio Deus tem interesse nessa colheita. Então, por isso eu comecei hoje, né, dizendo assim, você tem dúvida que o pouquinho que você conhece da Bíblia, você é um bom depósito de Deus, você é um vaso que Deus tem depositado, e um pouquinho que você conheça, as palavras que saem da tua boca, através desse pouquinho, pode transformar outra vida, pode ajudar pessoas. E eu creio que quanto mais você for bênção, mais abençoado você será. Porque o próprio Deus falou para Abraão, né? Falou assim que Abraão iria ser extremamente abençoado. Mas ele disse, Abraão, sê tu uma bênção. A nossa vida, ela também, nós queremos ser abençoados, nós queremos receber de Deus, que Deus quer nos abençoar, Deus quer nos dar, mas nós também temos que ser bênção para os outros. Amém? Às vezes a gente pensa, mas você nunca deve pensar, não, eu não sou ninguém. Não, você deve pensar assim, não, eu sou importante para o Senhor. Eu sou importante, eu sou um vaso importante, um vaso de honra para Deus. Amém? Jesus, eu quero encerrar essa palavra dizendo assim, que Jesus, Ele é a resposta para as pessoas. Ele é a resposta, onde não há solução. Ele é a esperança, onde não há mais esperança. Ele é um caminho. Quando a pessoa diz assim, eu não sei nessa vida aqui, não sei o que eu sigo, o que eu faço. Tem um caminho. E a Bíblia diz que nesse caminho nem os loucos erram. Tem um caminho a seguir. É o caminho da salvação. É o caminho de estar com Cristo. É o caminho da reconciliação com Deus através do sangue e do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Existe um caminho, sim. Existe uma direção.
E Jesus falou aqui, estão como ovelhas que não têm pastor. O que são ovelhas que não têm pastor? São ovelhas que não sabem para onde vão, por que estão aqui, para dizer para onde vou, para onde sigo, ninguém cuida de mim, mas Deus diz na palavra dele que Ele cuida de nós, que Ele tem um caminho para cada um de nós. A palavra do Senhor diz, Deus fala, que Ele tem resposta para as nossas ansiedades, que as nossas inquietudes, Ele tem resposta para as nossas indagações. Deus é um Deus que não só responde às nossas orações, como também responde tudo aquilo que muitas vezes nós questionamos, coisas que nós queremos saber. Eu me lembro de situações que eu disse, às vezes eu li uma passagem assim, quantas vezes já me aconteceu isso, de ler uma passagem bíblica e dizer, Deus, eu não estou entendendo. Talvez você também já tenha passado isso muitas vezes. Você diz, Deus, eu já li, já meditei, mas eu não estou entendendo. E de repente, Deus traz a luz. De repente, Deus ministra o teu coração. E aí aquele ensinamento vem assim, né? O Espírito Santo te ensina acerca de todas as coisas. Amém, queridos? Então, eu queria terminar hoje. Primeiro que aí onde você está, você possa repetir duas coisas, né? A primeira é que você é muito importante para o Senhor. Nós temos valor para Deus. Com certeza, assim como Jesus naquele momento, nós relatamos aqui, quando diz, lemos, né, o relato, quando diz assim que Ele olhou para as multidões ali, para as pessoas, e teve compaixão delas, porque estavam ali desamparadas, né? Porque eram pessoas que estavam, almas aflitas. Deus, quando Ele olha a aflição do teu coração, ou quando Ele olha a aflição de qualquer coração, há uma compaixão por parte do nosso Senhor. Amém? Deus tem direção, Deus tem resposta, Deus quer te abençoar. E Deus quer que você seja uma bênção. Talvez você mesmo não entenda o valor que você tem para Deus. Talvez você mesmo, ou mesma, né, não sei, homem, mulher que está me ouvindo, não saiba o quanto você é precioso. E o quanto mais você, como vaso do Senhor, receber do bom depósito da palavra dEle, como que você pode se transformar numa grande bênção, até pelas palavras que saem da tua boca. Amém, queridos? Eu quero nesse momento orar, quero primeiramente também, antes de orar com todos, falar aqueles que ainda não entregaram seus corações para Jesus, né? A gente, é importante, né? Muito importante saber que para que a gente tenha um entendimento cada vez maior da palavra, o Espírito Santo é quem nos ensina a respeito da palavra de Deus. E para isso é muito importante que o Espírito Santo habite dentro de nós. O Espírito Santo. Nós vamos falar aqui, falo aqueles que ainda não receberam Jesus no seu coração. A Bíblia nos fala que tem que ter uma disposição individual de dizer, Senhor, eu quero que o teu Espírito Santo habite dentro de mim. Faz morada em mim. E Jesus, Ele disse, se você quiser, eu estou batendo a porta e abro. Se você quiser, eu entro e faço morada. E eu e o Pai cearemos com você. Quer dizer assim, se você quiser, eu estou batendo na porta do teu coração. Se você quiser, abra essa porta. E eu e o Pai vamos entrar e fazer morada no teu coração. Aí o Espírito Santo, então, quando você fizer isso, quando você fizer essa entrega, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai começar a ministrar a tua vida quando você ler a Bíblia. E aquilo, às vezes, que era tão difícil de compreender, você vai ver como o Espírito Santo vai te ensinando e vai abrir muito mais o teu entendimento sobre a palavra de Deus. Então, eu queria que você que for fazer essa oração hoje, pela primeira vez, é muito importante que você ali tenha um link. Clique ali naquele link, preencha ali as informações e deixe alguém estar ensinando a palavra de Deus. Amados,
todos nós, se eu estou aqui hoje pregando a palavra, é porque eu fui ensinada. Porque alguém me ensinou, lá no comecinho da minha conversão, eu tive pessoas me ensinando. Hoje você é ensinado, amanhã você estará ensinando. Amém, querido? Você vê o quanto você é precioso também para o Senhor. Eu quero que você, que ainda não fez essa oração, diga para o Senhor agora, coloque a mão no seu coração e diga para Ele: Senhor, que Teu Espírito Santo entre na minha vida. Eu recebo sim, eu abro a porta do meu coração e eu peço que o Senhor entre e faça morada em mim. E eu quero declarar que o Senhor é Senhor da minha vida e da minha história a partir desse momento. Talvez você pense assim, mas ele já não era Senhor? Não. A Bíblia diz que todos quanto receberam a Jesus, o Filho de Deus, em seu coração, esses passam a ser filhos de Deus. E agora, quando você orar, você vai orar ao Pai no nome do Filho Jesus Cristo, porque você convidou o Espírito Santo a morar dentro de você. Amém, queridos? E agora nós vamos orar. Quero orar por você, por todos, quero orar por você que talvez não tenha compreendido ainda a importância da tua vida, não tenha compreendido como você é precioso para Deus, não tenha compreendido como que você tem muito ainda para dar desse mesmo, não tenha compreendido também algumas entendimento espiritual, não tenha tido assim às vezes discernimento na leitura da palavra, enfim, quero orar por você, amém? E aí nós vamos estar orando, e aquilo que o Senhor dirigir, Deus certamente vai estar fazendo, amém? Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, se você puder, onde você estiver. Agora, se você não pode colocar a mão no coração, não tem problema. Importante é que você, nesse momento, ore em unidade conosco, amém? A Bíblia diz que pode muito, há um efeito muito grande que Deus faz quando existe a unidade, a concordância na oração. Então você vai dizer: eu vou orar, vou estar orando nesse momento, e você vai concordar comigo aí dizendo: assim seja, Senhor, dizendo amém, assim seja, amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai santo e misericordioso, eu quero nesse momento, Paizinho querido, primeiramente te agradecer por tudo que o Senhor tem feito com as nossas vidas, Pai. Quero agradecer, meu Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso que ministra o nosso coração. O Senhor nos ensina através da Tua palavra, Senhor. O Senhor nos prepara, o Senhor nos instrui, o Senhor nos liberta, o Senhor nos salva, nos cura através da Tua palavra. E, Pai, eu quero nesse momento, já com gratidão pelo que o Senhor vai fazer, quero colocar cada pessoa que nesse momento, meu Pai, está orando aqui comigo, Jesus. Quero pedir para esses que estão agora, Paizinho, online, Paizinho, para esses que estão ouvindo essa palavra. E quero pedir também por aqueles, meu Pai, que num horário mais tarde, amanhã ou depois, vão estar assistindo esse culto, Pai. Que Teu Espírito Santo continue, meu Deus, a abençoar. Meu Deus, eu peço que aquele que está prostrado, aquele que está se sentindo desvalorizado, aquele que está sem rumo, Jesus, sem direção, aquelas almas que estão aflitas, Pai, que nesse momento, Senhor, o Senhor esteja trazendo o bálsamo da Tua alegria, Paizinho, que o Senhor esteja revestindo de força, Paizinho, que o Senhor esteja ministrando o coração dessas pessoas, tirando a aflição, fortalecendo, pondo as pessoas que estiverem prostradas, que elas fiquem em pé, que elas se levantem, que elas consigam, meu Deus, vencer, que o Senhor, meu Deus, leve essas pessoas a receberem o alimento espiritual genuíno, Pai. Dá entendimento, meu Deus, na palavra, Senhor. Senhor, opera milagres, Pai. Aquelas necessidades que estão sendo colocadas diante do Senhor, o Senhor sabe. Cada pessoa que ela está pedindo, o Senhor sabe a aflição do coração de cada um, o Senhor sabe as dúvidas, as indecisões, o Senhor conhece tudo, Pai. Para Ti, Senhor, tudo é patente diante dos Teus olhos, Pai, e para Ti não há impossíveis, Pai. Então eu coloco todas essas pessoas, os meus irmãos, as minhas irmãs,
na fé, Senhor, para que nesse momento, Senhor, haja um toque do Teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor derrame o Teu favor sobre essas vidas, Pai, trazendo, Paizinho, alegria da salvação, trazendo ânimo novo, Paizinho, tirando essas pessoas de qualquer prostração, Paizinho, dando o Teu caminho a elas, Paizinho, e dando, Senhor, renovando sua esperança e sua fé, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe muito, em nome do Senhor Jesus. Que haja, assim, que você tenha, assim, uma bênção maravilhosa, um encontro, assim, maravilhoso com Deus, no sentido, assim, que a primeira vez, agora que você for ler a palavra dEle, assim, que você receba naquele momento, assim, um toque do Espírito Santo especial para te fortalecer e para te fazer mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Amém, queridos? Quero te agradecer, você que ficou com a gente até agora, que Deus tenha falado com você. Quero declarar uma semana abençoada para você. E na próxima quarta-feira, a gente está aqui às 15 horas. Não perca esse culto. Deus te abençoe.